Olá, turma! Estamos aqui agora no vídeo parte 2 de Química Orgânica sobre as cadeias carbônicas. No vídeo parte 1 a gente falou das cadeias abertas ou acíclicas e nesse vídeo vamos falar principalmente das cadeias fechadas ou cíclicas, tá bom? Gente, só relembrando, saturada. Saturada é quando tem somente ligações simples entre carbonos. Então vai ter também essa designação para as cadeias fechadas, tá bom? Então, somente ligações simples, saturação. Esse carbono a gente diz que é saturado, esta cadeia a gente classifica como saturada. Nesse caso daqui, este nitrogênio ele não vai servir para a gente classificar como saturada e insaturada, porque a ligação dupla tinha que ser entre carbonos. No caso aqui, a gente tem dois exemplos de cadeias saturadas, porque nós conseguimos ver a ligação dupla entre carbonos e também ligação dupla entre carbonos. Tá bom, gente? Aqui é uma molécula com 5 carbonos, essa com 4 carbonos. Gente, essa questão de cadeias cíclicas fechadas, cadeias abertas, acíclicas, elas podem ser também mistas, tá bom? Imagine que esta molécula aqui tivesse uma ramificação de carbonos para este lado. Vocês compreendem que este ramo aqui, ele é acíclico, ele é aberto? Já esta outra parte aqui da molécula é cíclica, é fechada. Então a gente poderia chamar aqui, por exemplo, de mista. Significa que nós temos tanto estruturas abertas quanto fechadas, tá bom, gente? Isso aqui é uma observação. Então, eu posso ter moléculas também cíclicas, insaturadas e saturadas. Com relação à homogênea e heterogênea, também é muito simples. Se não há outro elemento entre carbonos, homogênea. Se há um elemento outro, por exemplo, esse oxigênio aqui, tá vendo? Entre as ligações de carbono, nós temos heterogênea. Significa que tem mais de um elemento, tá bom? Na cadeia principal. Agora, gente, já revisando essas questões de saturada, insaturada, homogênea e heterogênea, nós vamos para uma classificação muito mais pedida nos vestibulares, provas e Enem, que é ser aromático ou não aromático. É muito conhecido essa expressão no mundo da química, os anéis aromáticos. Por quê? Porque muitas substâncias que os boticários, aqueles que produziam perfumes, usavam, possuíam também essa estrutura. Por isso que recebe este nome, tá bom, gente? O que é que torna um anel desse aromático? E o que torna esse não aromático? Primeira coisa, para se tornar um anel aromático, nós temos que ter ligações duplas sendo alternadas com ligações simples. Então, entre este carbono e este, tem uma ligação dupla. Entre este carbono e este, ligação simples. Já no próximo, uma ligação dupla. Neste daqui, ligação simples. E no próximo, ligação dupla. Vocês percebem que nós temos aqui 3 duplas ligações e 3 ligações simples. Tá bom? Então, isto forma um anel aromático. Aqui vamos colocar o seguinte, eu utilizei este lado aqui para fazer, mas não importa, eu posso usar também, esses outros carbonos aqui, Eu posso fazer a ligação assim, assim e assim, tá bom? Mudando somente a posição das ligações duplas, não tem problema, porque na realidade essas ligações duplas vão estar passeando, vamos dizer assim, rodando toda a molécula. Elas vão estar mudando de local. Então, aqui é só um símbolo. De tal maneira, essas ligações duplas vão passeando e mudando de local, que o anel aromático pode ser também representado por um círculo dentro, tá vendo? Dos 6 carbonos. Então, anel aromático, nós temos ali 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lembrando que cada pontinha dessa nós temos um carbono. Além disso, nós precisamos ter ligações duplas sendo intercaladas com ligações simples. Tá bom? E a gente pode representar também por este círculo, de tal maneira que representa essa modificação, essa hibridização que ocorre ali também entre as ligações. Já a não aromática, o que é que acontece? Nós não vamos ter esse padrão aqui de intercalar ligações duplas e simples. Nós vamos ter o quê? A gente pode ter ou somente ligações simples, ou apenas uma ligação dupla, ou apenas duas ligações duplas. Então, isso não torna ele aromático. Eu posso ter, por exemplo, aqui, somente 3 carbonos, 4 carbonos. E nesse caso daqui, imagine que eu tenha intercalando. Olha só, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Ainda assim, ele é não aromático. Então, aromático somente quando nós tivermos este padrão com 6 carbonos e com ligações duplas sendo intercaladas por ligações simples. Apareceu isso, apareceu este símbolo, anel aromático. Tá bom, gente? Muito simples. Dentro dos anéis aromáticos, a gente pode estar trabalhando com essas seguintes designações. Mononuclear. O próprio nome já diz. Mono 1, nuclear, núcleo. Quando nós temos apenas um, a gente chama de mononuclear. Por exemplo, o benzeno, que é uma molécula muito conhecida, que cai muito nas provas, tá bom? Já quando nós temos mais de um, nós temos o que a gente chama de poli, que significa muitos núcleos. Quando nós temos, por exemplo, 2 núcleos, nós temos o exemplo do naftaleno, que também é uma molécula que cai bastante. Dentro do polinuclear, a gente ainda pode dividir em conjugados e não conjugados. Quando é que é conjugado? Ó, gente, só para lembrar aqui uma coisa importante. Quando é conjugado é quando nós temos 2 núcleos juntos. E não conjugado, quando estes núcleos estão afastados, separados, por exemplo, por esta ligação aqui. Tá bom? Aí o que é que vai acontecer? Neste caso aqui, eu vou mostrar para vocês uma situação. Quando a gente tem um núcleo conjugado desse tipo, por exemplo aqui, ó, o naftaleno, aqui é o naftaleno. Este símbolo no meio significa que está tendo este padrão, tá bom? De anel aromático. Então, ele é uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma simples, uma dupla. Preste atenção. No caso desse daqui, aqui, nesta parede aqui, eles estão dividindo o carbono. Tá vendo? Esse carbono daqui tanto faz ser deste lado como desse. Eles estão compartilhando esta ligação com este carbono. Então, esta ligação dupla pertence a este lado, como também pertence ao outro. Ele pode estar, ó, mudando de lado, girando em torno. É como a ligação sigma e a ligação pi. A ligação sigma está no meio, a ligação pi, que é a ligação dupla, o outro, ele fica, ó, girando em volta da ligação sigma. Gente, então já que esse daqui já tem uma ligação dupla, este vai intercalar. Não vai ter. Então o próximo vai ter ligação dupla, este não vai ter, este vai ter. Meu piloto já está acabando, vou comprar um novo. Este não vai ter ligação dupla, então este tem ligação dupla. Então lembre, quando está conjugado e eles estão compartilhando, tá vendo? Essa região, a ligação dupla serve tanto para um quanto para outro. Então aqui ainda é o naftaleno, só que aqui a gente representou com círculos internos. Eu posso ter 2 núcleos, posso ter 3 núcleos, tá vendo, gente? Então eles são conjugados, significa que estão juntos. Já não conjugado, não juntos, estão separados. Valeu, gente. Essa é a nossa segunda aula, parte 2. Agora, você pode ir para a parte 3, onde a gente vai estar colocando um exercício sobre esses assuntos, tanto das cadeias abertas quanto das cadeias fechadas. Valeu, até a próxima. Se inscreva no canal, gente.